É interessante porque quando os discípulos, a Bíblia não diz exatamente qual deles pediu, mas a Bíblia revela que eles eram anteriormente, alguns deles, discípulos de João Batista. E é interessante porque alguns deles perguntam, Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensina aos seus discípulos. Então, é próprio de que as orações eram ensinadas, né? E Jesus também propõe um modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso. Apesar de que essa oração ela já começa com um escândalo, né? Porque a expressão Abba, papaizinho, dentro de um universo de rabis, né? De Elohim, de Adonai, do nome impronunciável de Deus, do distanciamento de Deus, aproxima essa pessoa de Deus. Então, para a gente responder essa pergunta da dificuldade, a gente precisa desmistificar essa, como é que eu vou dizer assim, esse distanciamento que às vezes a gente acha que Deus tem de nós, né? E trazer realmente uma imagem que o nosso pastor aqui, o Carlos, colocou de um Deus pessoal, né? Muito humanizado. Eu costumo dizer o seguinte, quanto mais humano Jesus se fez, mais divino ele se revelou. Porque ele sente as nossas dores, ele chora, ele abraça, ele deixa uma mulher quebrar um vaso de alabastro, né? Uma coisa que só era achada no Egito, e ele, então, ele humaniza as relações. Eu acho que a gente precisa humanizar as nossas orações, torná-las verdadeiras, sem tanto protocolo, né? Não sou contra essas orações, e quando a gente lê, por exemplo, Agostinho, lê Calvino, o próprio Lutero, né? Você vê orações escritas. O próprio C.S. Lewis, né? Também tem muitas orações escritas. Eu gosto de ler tudo que você possa imaginar, né? Eu também não consigo me categorizar muito dentro de uma teologia específica, não. Porque eu leio de Timothy Keller, a Charles Finney, a Henry Nouwen, tudo que vocês possam imaginar de espiritualidade, eu gosto. Mas a dimensão de nós entendermos que Deus não está preocupado com a forma, mas com a sinceridade do nosso coração, tira de nós o medo de orar. Porque aí você começa a se expressar de uma maneira simples. E aí estar com gente simples ajuda também. Eu me lembro que eu fui missionária na Amazônia, né, durante um tempo, e foi muito difícil para mim regular a minha mentalidade, a minha linguagem para a realidade daqueles ribeirinhos. Falar de coisas simples, né, como a rede, a zagaia, como a voadora, né, que é o barquinho que a gente pega. E como você, então, falar de uma relação de proximidade com Jesus dentro dessa realidade? E eu fui convidada para pregar numa igreja presbiteriana de um pastor que usava um chinelo, mal tinha uma camisa, as camisas furadas, né? Porque ele estava ali sempre pescando com aqueles ribeirinhos e falando de Jesus. E quando esse homem orou, eu chorei. Porque ele orou de uma maneira tão simplória, mas tão profunda. Porque eu falei assim, é isso. Essa é a verdadeira oração. É aquela que rasga o coração. E nós estávamos num período de cheia, quando o rio, né, infelizmente agora estamos num período de seca, mas julho geralmente é um período de cheia na Amazônia, os peixes eles dispersam muito. Então os ribeirinhos têm dificuldade para pescar. E a oração desse homem foi, Senhor, ainda que os peixes estejam longeão, que eles cheguem de pertinho para que a gente os possa pescar. Olha, eu acho que Deus ouviu essa oração de pronto. Laura, acho que eu estou precisando ir para algum recanto, assim, sabe, bem distante, porque como eu nasci na IPI, né, e cresci na IPI, eu sou quarta geração na Igreja Presbiteriana Independente, tem essa formalidade, então eu fico muito preocupada com a forma da oração, né? Mas no particular é muito forte, mas... Claudete, Laura, obrigada.